A paz do Senhor para vocês, meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. Eu quero levar até você a palavra que está em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, e diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Graças a Deus por isso. Essa palavra, a palavra da cruz, não é que a cruz em si fala, meus irmãos, mas a palavra da cruz fala a respeito de morte e perdão de pecados. É coisa gloriosa. E ela nos diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos falar um pouco sobre a loucura. Os gregos, eles não aceitavam de maneira nenhuma a palavra da cruz. Para eles era loucura dizer que um homem chamado Cristo, e eles não aceitavam que ele era o Filho de Deus, morreu na cruz e depois veio ressuscitar. Até morrer na cruz eles aceitavam, porque fazia parte até certo ponto do cotidiano daquela época. Morrer na cruz, os malfeitores às vezes eram condenados pelo Império Romano e morreu crucificado. Mas a ressurreição era loucura. E para os judeus era escândalo dizer que um homem que morreu na cruz era filho de Deus e depois ressuscitou. Não aceitavam de maneira nenhuma. Mas a palavra traz algo diferente. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como é o poder de Deus? Então alguém poderia perguntar: o poder de Deus não poderia ter evitado que Cristo morresse na cruz? Poderia, tinha poder. Mas acontece que se Jesus não morresse, eu não estaria agora pregando para você. Você não estaria me ouvindo, porque não teria salvação. É um plano de salvação elaborado por Deus antes da criação do mundo, conforme nos diz Pedro. E foi revelado para nós nesses últimos dias. Os últimos dias eram os dias de Pedro. Cristo haveria de morrer. Meus irmãos, o pecado humano foi coisa tremenda. O pecado de Adão, ele atravessou, ultrapassou todas as regras divinas. E aquele homem que recebeu o sopro divino era a imagem e semelhança de Deus, que anjo nenhum pôde ter esse título, imagem e semelhança de Deus, não teve. Mas esse homem pecou, e aí trouxe a maior tragédia da humanidade. E essa tragédia, dentro de um plano divino, ela tinha que ser eliminada através da morte de alguém. Adão, no dia que delas comeres, certamente morrerás. E ele comeu e morreu. E agora, como poderia dar vida espiritual para o homem? Alguém tinha que morrer, mas no homem não tinha ninguém perfeito. Mas Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia, num consenso dentro da Trindade, até um pouco difícil falar, um consenso dentro da Trindade. O Filho foi designado, que o Filho é o próprio Deus. A própria palavra diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Cristo ali na cruz do Calvário não era uma pessoa comum,
É tanto que, à luz da palavra, nós entendemos que ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Como Deus, ele não poderia morrer, mas como homem poderia. Foi a natureza humana, mas essa natureza humana tinha que ser sem pecado, e ele foi gerado sem pecado, pela virtude do Espírito Santo no ventre de Maria, e a sua vida ele não pecou. Mas uma coisa importante, que todo o pecado da humanidade foi lançado sobre ele. Ali na cruz do Calvário, estava lançado sobre todo o pecado da humanidade, passado e o futuro. E foi feito um sacrifício perfeito. E importante que nós lemos na própria palavra que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Meus irmãos, que coisa tremenda. E a própria palavra, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 20, ele fez reconciliação pelo sangue da sua cruz. Cristo fez reconciliação, tanto na terra como no céu. Então note que o sacrifício dele, a morte na cruz, transcende aos céus. Que coisa gloriosa. Ele faz reconciliação no céu, que está além da nossa capacidade de entender por que esta reconciliação no céu. Mas era preciso. Se a palavra diz, porque era preciso. Mas ele fez isso por ti e por mim. E mediante isso, hoje eu posso pregar, eu posso falar. Porque eu tenho paz, tenho comunhão, e que você tem. Eu quero orar. Essas palavras têm que ser breves. Mas eu quero fazer, antes da oração, um pedido. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu gostei, que isso é muito importante. Então, se puder orar, venha orar comigo. Pai de amor, Deus da misericórdia, Senhor, Tu abençoa todos aqueles que estão vendo e ouvindo, e te agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia, porque Tu fizeste reconciliação conosco, com o Pai. Isso, pelo sangue que derramaste na cruz do Calvário. E agradecemos por isto, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém.